Classificação das constituições. Em relação quanto ao conteúdo. As normas constitucionais podem ser agrupadas em dois grupos: Constituição material e Constituição formal. Constituição material: o conjunto de regras substancialmente constitucionais, ou seja, são aquelas normas que tratam de assuntos propriamente constitucionais, como a organização do Estado, direitos fundamentais e etc. A Constituição formal é o quê? O conjunto de todas as regras constantes da Constituição escrita, consubstanciada em um documento solene, mesmo que algumas dessas regras tratem de matéria não propriamente constitucional, ou seja, é tudo o que consta em uma Constituição. Existem normas que são formalmente constitucionais, porém materialmente não são, porque tratam de assunto que poderia muito bem não estar na Constituição. Exemplo disso é a disposição constante no artigo 242, inciso 2º. O Colégio Pedro II, localizado na cidade do Rio de Janeiro, será mantido na órbita federal. Agora, em relação a quanto à forma. As constituições dividem-se em escritas e costumeiras. As escritas, conforme o próprio nome indica, caracterizam-se por se encontrarem consubstanciadas em textos legais formais. A maioria dos países ocidentais adota essa forma. Já as constituições costumeiras são aquelas que não estão codificadas somente em textos legais formais, mas são formadas pelos costumes e decisões dos tribunais, a chamada jurisprudência, e em textos constitucionais esparsos. Seu maior exemplo é a da Constituição Inglesa, pois aquele país não possui um documento intitulado Constituição, sendo as normas organizadoras do Estado inglês formadas ao longo de um extenso período de tempo. Agora, quanto ao modo de elaboração. As constituições podem ser dogmáticas ou históricas. As dogmáticas são sempre escritas e são elaboradas por um órgão constituinte em um momento preciso e determinado, produzindo um documento que pode ser datado e que refletirá as ideias predominantes na sociedade em um determinado momento. Toda constituição escrita é dogmática e vice-versa. Já as históricas, que são associadas às constituições costumeiras, têm a sua formação dispersa no tempo, sendo consolidadas por meio de um lento processo histórico, não havendo momento em que se possa dizer: eis a nossa Constituição pronta, estando em um processo de contínua formação e alteração, uma vez que não estão consubstanciadas em um único documento. Agora, quanto à origem. Nesse quesito, as constituições podem ser populares, outorgadas ou cesaristas. As constituições populares são elaboradas por um órgão eleito pela vontade do povo, chamada normalmente de Assembleia Constituinte, que assim delibera e aprova o documento como representante da vontade dos nacionais. Exemplo desse tipo é a nossa Constituição atual. As constituições outorgadas se caracterizam por serem elaboradas sem a participação do povo, mas são impostas, outorgadas,
por alguém ou um grupo que não recebeu do povo o poder constituinte original. Por fim, as chamadas constituições cesaristas ou plebiscitárias representam o meio termo entre os dois primeiros tipos, pois são elaboradas por alguém que não recebeu do povo a incumbência de elaborar a Constituição, porém são submetidas posteriormente a um processo de aprovação popular, plebiscito. Quanto à possibilidade de alteração. Nesse aspecto, as constituições podem ser imutáveis, rígidas, flexíveis ou semi-rígidas. As constituições imutáveis não admitem qualquer modificação por qualquer meio, tendo sempre o mesmo texto perpetualmente. Como se pode concluir, estão fadadas a uma existência de curta duração, uma vez que não podem ser alteradas para adaptarem-se às mudanças da sociedade. As rígidas são aquelas que somente podem ser alteradas mediante um processo especial, mais solene e mais difícil do que o utilizado na elaboração das leis. As flexíveis caracterizam-se por poderem ser modificadas sem a exigência de um processo qualificado diferente do adotado para a legislação ordinária, ou seja, são aquelas que são alteradas da mesma forma que as leis. Por sua vez, as semirrígidas ou semiflexíveis são aquelas que têm uma parte rígida que somente pode ser alterada por um processo diferenciado e uma parte flexível que pode ser alterada por leis comuns. Quanto à extensão. As constituições podem ser analíticas, ou sintéticas. As analíticas, também chamadas de dirigentes, têm esse nome por serem mais detalhadas, regindo todos os assuntos que entendem relevantes à formação, destinação e funcionamento do Estado. Por tal razão, são chamadas também de dirigentes. Já as constituições sintéticas, também chamadas de negativas, preocupam-se somente com os princípios e as normas gerais de regência do Estado, organizando e limitando seu poder através dos direitos e garantias individuais, ou seja, praticamente só possuem normas materialmente constitucionais. São chamadas de sintéticas por serem resumidas e tratarem somente dos assuntos materialmente constitucionais.